Gabi, você vai tentar de novo? Voy a intentarlo. Ok. Ustedes me van a decir si se escucha. Phospholipids are built on a glycerol backbone. Ok. Ahí sí. Phosphorylated Perfecto. the basic molecular building block of a cell membrane, as well as a typical liposomal membrane, is a phospholipid. Phospholipids are built on a glycerol backbone. Phosphorylated molecules are esterified to carbon-3 of the glycerol, forming a polar head group. Fatty acids are esterified to carbon-1 and 2 of the glycerol. Phospholipids are known as polar lipids because the phosphorylated portion is polar or water-soluble, while the fatty acid tails of the molecules are nonpolar. The simplest method for preparing liposomes is hydration of dry lipid. The lipid is dissolved in organic solvent along with any lipid-soluble compounds to be incorporated into the liposomes. The solvent is commonly removed by rotary evaporation, resulting in a thin film of dry lipid. Some solvents can be removed by lyophilization, resulting in a dried lipid cake. An aqueous solution containing water-soluble compounds to be encapsulated is then added to the lipid film or cake to hydrate the lipid and form the liposomes. The aqueous suspension must be heated above the phase transition of the lipids in order for the liposomes to form. The resulting multilamellar liposomes consist of many concentric lipid bilayers. While all or most of a lipid-soluble compound will be incorporated into the bilayers of these liposomes, the amount of water-soluble compound entrapped is usually very low because these MLVs have a small captured volume. Very little aqueous solute penetrates the onion-like layers of hydrated bilayer lipid. The captured volume of these MLVs can be increased by freezing and thawing the liposomes several times. Repeated freezing and thawing ruptures and reforms the MLVs, resulting in an increased number of liposomes with fewer layers of lipid and more aqueous space inside each liposome. Thus, the freeze-thawed liposomes encapsulate more aqueous solute and often have a multivesicular morphology. The aqueous solute is now uniformly distributed inside each liposome. The only method which can produce a definable unimodal distribution of liposomes in the 100 nanometer range is high-pressure extrusion through membrane-type filters of a fixed pore size. The stainless steel device which supports the filters used for extrusion withstands internal pressures in excess of 1000 psi. Extrusion cannot be accomplished with standard liquid filtration devices. Larger extruders are pressurized by nitrogen, while extruders handling volumes less than 1 milliliter utilize gas-tight syringes to generate pressure manually. Extrusion must be carried out above the phase transition of the lipids in the liposomes. In order to achieve a narrow size distribution, the liposomes must be passed through the filters 10 times or more. The liposome suspension becomes more translucent during extrusion, indicating that the liposomes are becoming smaller. The lower size limit of a liposome is 32. Está carregando. Disculpen, es mi internet.
Size limit of a liposome is 30 to 60 nanometers, depending on the type of lipid used. High shear methods are used to reduce multilamellar liposomes to unilamellar liposomes at their lowest size limit. The thin film method is limited to laboratory scale, while the reversed phase evaporation method can be used to produce milliliters up to thousands of liters of liposomes. Lipid is dissolved in organic solvent along with any lipid-soluble components. Aqueous compound is added to the lipid solution. This biphasic mixture is then emulsified by some form of high shear mixing. The organic solvent is evaporated from this emulsion, forcing the lipid into the aqueous phase, where it organizes into bilayers and forms liposomes. Additional aqueous phase is added in order to complete the liposome preparation. Again, the temperature of the aqueous phase must be above the phase transition temperature of the lipids in order for liposomes to form. Unlike MLVs produced from the thin film, liposomes produced by reversed phase evaporation usually have one up to a few bilayers per liposome. Like freeze-thawed liposomes, these liposomes can be multivesicular. Most water-soluble compounds must be present at the time the liposomes form to be encapsulated. Some ionizable compounds can cross the membrane in their neutral form and be converted to an insoluble salt form inside the liposome. This remote loading technique allows drugs to be loaded into liposomes after the liposomes are formed, but is not widely applicable. Some ionizable compounds can also be loaded into pre-made liposomes with a pH gradient. In this example, the neutral form, but not the charged form of a compound can cross the membrane into the liposome, but can't escape due to the high concentration of protons inside the liposome. Lipids organize into bilayers due to the presence of water. When the water is removed by lyophilization, the bilayer loses its structural integrity. After rehydration, the liposomes have a different size distribution and have leaked their entrapped contents. Some aqueous solutes, such as sucrose, can replace water at the lipid head group, thus maintaining the bilayer structure when water is removed. In this case, the liposome can be lyophilized, then rehydrated while retaining its original size and entrapped contents. Membrane proteins can be studied in their native state by incorporating them into liposomes. The protein and lipid are co-dissolved in a detergent solution. When the detergent is slowly removed by dialysis, the protein incorporates into the newly formed lipid bilayer. Ok. Estamos de volta aqui? Todos aqui? Me ouvem? Sim, professor. Sim. Ok, E, professor, obrigada. Eu quis passar esse vídeo porque imaginei que alguns de vocês, ou pelo jeito muitos de vocês, nunca prepararam lipossomos, e esse vídeo traz fala dos métodos principais e traz alguns conceitos bastante interessantes, né? Ele termina, quando ele termina, ele começa a falar sobre os proteolipossomas, mas como eu disse para vocês, esse é assunto da semana que vem com o professor Pietro, ok? Mas ele apresenta alguns tipos de lipossomas multilamelares, multivesiculares. Ele fala de uma técnica que se chama freeze thawing, que é congelamento e descongelamento com agitação, que serve para uniformizar o tamanho de lipossomas. Ele fala da necessidade de proteger os lipossomas para a liofilização, porque senão a desidratação faz com que você tenha ruptura das vesículas, né? E apresenta alguns métodos de preparo de lipossomas, inclusive de carregamento ativo de fármacos, que eu pretendo apresentar para vocês ainda no dia de hoje. Então, resumindo o que a gente viu, basicamente, se você quiser fazer lipossoma no laboratório, é muito fácil.
É só você escolher um lipídio adequado, e aí de cara eu pergunto para vocês, que lipídios vocês escolheriam para fazer os lipossomos? Chuta aí. Aqueles que são mais abundantes na membrana celular. Boa, vamos mimetizar a membrana celular. Mais uma outra resposta, não só por abundância. Que tipo de lipídio vai formar lipossomo? Se eu colocar um triacilglicerol, será que forma lipossomo? Não. Não. Que tipo de lipídio? Fosfolípidos. Fosfolipídios. Claro, aqueles que têm a tendência de formar fase lamelar, né? É o começo da história, mas é basicamente isso, né? Então, normalmente, a gente vai preparar desse jeito. Então, como esses lipídios eles são solúveis em solvente orgânico, você prepara um filme lipídico, você adiciona um meio aquoso, que pode ser o teu tampão, um meio controlado, e você agita. Então, é só uma agitação em vórtex e você já obtém os lipossomas, que em geral têm um tamanho grande, multilamelares, e aí você precisa colocar algum tipo de energia para uniformizar o tamanho e diminuir o número de lamelas. Tudo bem? O que a gente pode usar como fonte de energia aqui para uniformizar esses lipossomos? O vídeo falava de duas coisas importantes. Ele falava de... Vocês estão vendo uma tarja aqui escrito Eneida falando? Tá em cima da Não. minha imagem. Ok, então tudo bem. Vocês estão vendo uma imagem aqui de uma extrusorinha? Onde eu estou Sim. apontando? Ok. Sim. Então, essa é uma extrusora de mão, que a gente chama, ela é composta por duas seringas, um aparato metálico onde você coloca o poro de tamanho controlado, e o que você faz é pressionar essa seringa de um lado para o outro, de um lado para o outro com a tua suspensão, de forma a ir diminuindo o tamanho dos lipossomas, passando por essas membranas, então. Depois desse sistema que é manual, te permite trabalhar com mililitros ou frações, você começa a ter uns sistemas mais elaborados. Essa é uma outra extrusora, parece uma panela de pressão, não é? E aqui você pode fazer a pressão externa com nitrogênio, de tal forma que você força a passagem da suspensão, essa suspensão de lipídios multilamelares, você força através de membranas de poro determinado, e dessa forma você vai uniformizando as partículas. Note que não é só passar uma vez pelo poro, no caso da extrusão, são necessárias 10, às vezes 15 passagens para você uniformizar as partículas. Tudo bem? Esse, com certeza, é o método mais comum de se fazer lipossoma. No laboratório, é o que mais se usa. A extrusora, com capacidade de até 1 litro, 10 litros, também é encontrada em indústria, tá? Para preparo de maiores quantidades. Uma outra forma de colocar energia aqui e diminuir essas partículas, uniformizar essas partículas, é a sonicação. E a sonicação de ponta ou de tip. Aqui tem vários tipos para mostrar para vocês que a gente consegue trabalhar com volumes muito pequenininhos. Os tipos normalmente são de titânio ou de safira, para que você consiga imprimir o ultrassom sem desgaste deles, sem contaminação de amostra. E você, então, aplicando o ultrassom, você transforma as vesículas multilamelares em vesículas unilamelares. Tudo bem? Tá? Essas são as formas de preparar mais comuns. Além dessas, no vídeo também falava sobre a formação em fase reversa, evaporação de solvente em fase reversa, onde normalmente, ó, você coloca o fosfolipídio num solvente orgânico, por exemplo, etanol, você adiciona uma solução aquosa, mistura, isso vai formar uma emulsão, e aí, em geral, com o aquecimento, você promove a evaporação
solvente orgânico. E o lipídio é forçado a encarar a água, ele é forçado a se organizar frente à água, e aí ele forma lipossomos. Esse sistema de preparo de lipossomas com fase reversa, você vê que não precisa de nenhum equipamento, ele é só trabalhoso em termos de controlar a velocidade em que você faz o aquecimento e a agitação. Ele é a base, deixa eu pular esse daqui, de um método que está sendo muito empregado nos dias de hoje, que se chama microfluídica, em que a ideia é justamente confrontar uma fase do lipídio em solvente orgânico com um fluxo líquido de meio polar. Então, você faz, pelo fluxo, você vai controlando o mixing da fase apolar e polar e você prepara os lipossomas. E, finalmente, eu coloquei aqui nesse canto inferior esquerdo um método que se chama eletroformação, que é importante para formar GUVs, vesículas unilamelares grandes, que vocês viram muitos exemplos durante o curso, né, das GUVs, principalmente sendo usadas para imagens, para estudos de fluorescência. As GUVs são formadas, então, por um método que se chama eletroformação, muito diferente desses outros, mas elas normalmente não são usadas como sistemas de delivery, tá? Vou mostrar um pouquinho melhor para vocês como é que se faz isso daqui. Ok, então, os lipossomas, quando a gente fala em termos de tamanho e de lamelaridade, eles podem ser classificados como pequenos, grandes e uni e multivesiculares. Então, SUV seria Small Unilamellar Vesicles, LUV, Large Unilamellar Vesicles, MLV, Large Multilamellar Vesicles, e Multivesicular Vesicles se refere a esse tipo de sistema quando você tem mais de uma bicamada dentro de um lipossoma, mas que não são concêntricas como nas MLV, ok? Então, esse desenhinho mostra para vocês um pouco, tentando dar alguma ideia de proporção em relação aos tamanhos. Olhem as GUVs, como elas são maiores do que micromolar e que elas, então, não são usadas para drug delivery. As vesículas oligovesiculares ou multivesicular vesicles, as MLVs, né? E uma coisa importante que eu chamo a atenção aqui embaixo é que os lipossomas, como sistemas de delivery, eles são muito versáteis, porque, diferentemente de outros carreadores, eles são capazes de incorporar fármacos ou até material genético, aquosos, solúveis, hidrossolúveis ou hidrofílicos no seu meio aquoso interno. Eles são capazes de incorporar fármacos hidrofóbicos que vão ficar inseridos na bicamada, e eles são capazes de carrear fármacos anfipáticos que também vão conseguir interagir com essa bicamada. Então, por isso eles são os carreadores de drug delivery mais consagrados, mais utilizados até hoje. Ok? Então, isso é só uma representação do que a gente estava falando. A gente agitando um fosfolipídio, você pode agitar, fazer misturas de fosfolipídios mais colesterol, mas agitando um lipídio que tem a tendência de formar lamelas, você já faz as MLVs. E aí, por extrusão, por exemplo, passagem por poros de tamanho controlado, você consegue fazer as vesículas unilamelares maiores. Nem sempre você consegue unilamelares, a gente tem alguns exemplos de que ainda restam algumas vesículas no intracelular, no interior do lipossoma. E com sonicação, que é uma energia muito maior, você consegue fazer vesículas de tamanho bem menor, que são as Small Unilamellar Vesicles. São as menores que a gente consegue preparar, tá? E sobre as vesículas unilamelares gigantes,
eu queria só mostrar para vocês esse esqueminha de como é que elas são formadas. Elas são formadas com um sanduíche de lâminas de Ito Glass, que é essa mistura de índio e titânio, né? E aí elas são condutivas, você faz um sanduíche delas, coloca um espaçador e aqui dentro você aplica o lipídio e a solução aquosa. E aí você fornece, faz passar aqui uma corrente controlada, essa corrente é pequena, e aí você começa a ter a formação desses lipossomas, e que, então, em minutos você consegue fazer esses lipossomas, mas prestem atenção, que eles são muito grandes, em geral são formados em concentrações muito pequenas, então eles não têm aplicação em drug delivery. Mas eu precisava falar para vocês sobre métodos de preparação de lipossomas, então estão aí apresentados para as GUVs, ok? Esqueci de falar, depois eu vou deixar a aula para vocês, e eu deixei uma série de artigos, aqueles mais interessantes no tema do slide. Ok. Então, como eu falei para vocês, as GUVs são mais usados para estudo de morfologia e dinâmica, mas normalmente por microscopia óptica. Tá? E mais recentemente, a microfluídica tem ganhado uma importância cada vez maior no preparo de lipossomas. E a ideia da microfluídica é exatamente aquilo que eu falei para vocês. Você coloca o lipídio num solvente apolar em que ele seja solúvel, então você tem uma solução de lipídio que é injetada aqui. Você injeta o meio aquoso ou o teu tampão nessas laterais, e aí, por mecânica, você faz a mistura desses lipídios em etanol com a água, e aí eles começam a se associar, e ao final do processo você tem a formação dos lipossomos, tá? Aqui é para vocês verem o tamanho desses devices, que então podem ser todos mecanizados para injeção no fluxo correto e tudo mais, por isso que eles têm ganhado um apelo na reprodutibilidade do sistema, e são de interesse principalmente para a indústria, porque aí você consegue fazer um fluxo contínuo e não tem limitação nos volumes, ok? A ideia da microfluídica vem do sistema de evaporação por fase reversa, ok? Então, a ideia é a mesma, você misturar o lipídio que está no meio apolar com o meio aquoso e fazer sumir o meio apolar, de tal forma que o lipídio tem que se arranjar, se agregar, formando as lamelas, formando os lipossomos concêntricos. Ok? Tudo bem até aqui? Vou parar de falar de métodos de preparo. Se tiverem alguma dúvida, é agora. Hola, Eneida. Fala. Uhum. La imagen real que aparece abajo a la derecha tiene 6 orificios de cada lado. Los celestes son 2 orificios de agua y... ¿Puede ser o no? De verdade, eu não conheço esse device. Eu conheço os desse tipo aqui, que são únicos, né? Mas não sei te dizer. Tá vendo? Parece que eles são espelhos, né? Ajá. Mas Ok. eu não sei te dizer, não. Gracias. Hola, Quem quer doctor, falar? una consulta, sí. Sim? Bueno, con respecto al método me parece novedoso con respecto a la extrusora, porque yo trabajo con sonificación. Con respecto a cuál podría ser uno de los métodos menos que le haga daño a una partícula, sobre todo yo trabajo con factores de crecimiento, y me pareció novedoso de poder trabajar con quizás esta presión que hace la extrusora, no a altas revoluciones Sim. como hace la... Uhum. Sim, ¿Podría haber com alguna certeza. diferencia con respecto a estos dos métodos? Sim, o método de extrusão é menos danoso que o método de sonicação. No método de sonicação, você pode ter peroxidação lipídica,
ou degradação de alguns compostos. Então, o método de extrusão degrada menos a amostra. Ok? A ideia é o mesmo sistema que você usa, por exemplo, para esterilização de partículas, é passar por filtros de tamanho nanométrico, ok? 100, 200, 400 nanômetros. Y con respecto a una diapositiva también muy interesante que usted mencionó con respecto a que no alcanzan, la extrusora no alcanza tamaños, creo que vi 10 nanómetros. ¿Hay unas que pueden alcanzar tamaños menores o ese es el tamaño máximo que pueden É alcanzar? muito difícil. Você vê, quando você vai trabalhando com volumes maiores, você tem que colocar, você não consegue mais fazer força aqui na mão. Isso aqui você faz força na mão. Aqui você faz uma pressão com nitrogênio, com gás nitrogênio. E é muito difícil você preparar lipossomas de tamanhos menores do que 100 nanômetros, vai ficando... você não consegue preparar, rompe a membrana, é difícil de fazer. Por isso que você precisa de mais energia, que é o caso do sonicador. Posso complementar uma informação também, Eneida? Por favor. Uhum. O que se faz, geralmente, primeiro, para você fazer lipossomo bem pequeno, também depende da geometria do lipídio que você utilizou para fazer este lipossomo. Primeiro ponto, porque tem lipídio que você consegue fazer de 60, 70 nanômetros, mas são alguns só. Na maioria das vezes, menos de 100, a Eneida já deixou claro que é difícil. Um ponto importante é que o que se pode fazer, em alguns casos, é você acoplar um aquecimento durante o processo de extrusão para fazer com que o processo de montagem do lipossomo ocorra acima da temperatura de transição do lipídio, de tal maneira que você facilita a formação do lipossomo, tá certo? Então, a escolha do lipídio é essencial para definir a dimensão. Conhecer a temperatura de transição do lipídio também é essencial, porque se você tiver um lipídio que tem uma temperatura de transição, como o DPPC, que é 42 graus, e você extrusiona a temperatura ambiente de 25, aquele êmbolo não vai caminhar, ele não vai andar. Você pode pôr a pressão que você quiser, se arrebenta o filtro. Então, sempre que você vai fazer uma extrusão, conhecer as propriedades físico-químicas do lipídio que você almeja construir esse lipossomo. Acho que eu complementei a informação aí, né? Tá ótimo. Foi bom você ter falado, porque não sei se vocês veem aqui, ó, esses sisteminhas de entrada e saída você pode acoplar aqui um sistema de banho de circulação para equilibrar a temperatura aqui dentro. E outra coisa que no vídeo também ele deixa bem claro, você prepara sempre os lipossomas acima da temperatura de transição de fase, para justamente facilitar o processo de formação e reformação das vesículas, ok? Então, como o Pietro falou, se você tem um lipídio que vai formar bicamadas altamente compactas, você vai precisar de mais pressão. Se é um lipídio que tem as cadeias acilas são insaturadas, a membrana vai ser mais fluida e vai ser mais fácil você fazer a extrusão. Ok? Muchas gracias, muy interesante. Nada. Ok, então acabamos o método de preparação. Eu queria falar para vocês um pouquinho de lipossomas usados para carreamento de fármacos, né? E esse esquema aqui, é engraçado que tem várias revisões que têm versões desse esquema, esse esquema é nosso, mas chamando a atenção de vocês para os lipossomas convencionais. Então, nesse quadrante aqui, eu estou falando de lipossomas convencionais. Lipossomas convencionais, como eu falei para vocês, podem encapsular fármacos hidrofóbicos, podem encapsular fármacos hidrofílicos ou anfipáticos, né? Uma das primeiras alterações nos tipos de lipossomas, para quem sofreu muita contribuição da doutora Joke Boustra, que é uma holandesa que vai estar no nosso congresso da IUPAB de outubro, são os lipossomas elásticos. Então, se você colocar entre os fosfolipídios
detergentes, surfactantes ou até etanol, você consegue aumentar a fluidez desses lipossomas e por isso eles são chamados lipossomas elásticos. Então, é uma das aplicações, por exemplo, para aplicação na pele, né? Os lipossomas elásticos. Um segundo método de preparo de lipossomas, saindo dos convencionais, são os lipossomas com gradiente iônico, que também aparece no vídeo que eu passei para vocês, que também é chamado de lipossomas de carregamento remoto ou lipossomas para carregamento ativo de fármacos. E aí eu chamo a atenção para o Barenholtz, que é um judeu que fez muita contribuição nessa área e que mostrou que, então, você pode, se você tiver um fármaco que tem uma ionização em pH próximo ao fisiológico, por exemplo, você pode fazer com que esse fármaco fique desprotonado, entre no interior aquoso do lipossoma, onde você arma uma armadilha para ele. Por exemplo, o interior aquoso sendo mais ácido, esse fármaco se ioniza e fica preso, fica trapped aqui dentro do interior aquoso. E com isso você consegue aumentar a quantidade encapsulada, sabendo que só a forma descarregada passa, a forma carregada não atravessa a membrana. Ok? Outro tipo de lipossoma que não é mais convencional e que surgiu no final dos anos 80 para 90, são os chamados lipossomos furtivos ou stealth lipossomes, que são lipossomas que fogem do sistema retículo endotelial, e para isso o que eles têm de diferente é que eles têm cadeias de polietileno glicol covalentemente ligadas aos lipídios. E essas cadeias longas de polietileno glicol, geralmente peso 2000, fazem com que esses lipossomas consigam fugir da opsonização, do reconhecimento no plasma, e assim eles se tornam lipossomas de longa duração. Contribuiu muito para o que a gente sabe hoje de lipossomas lipossomas furtivos ou stealth, a doutora Teresa Allen, que é uma canadense que está aqui. Eu deixo duas revisões que, embora não sejam as mais recentes, são uma das mais completas para vocês. Nessas revisões, uma delas é do Dr. Torquilin, que é esse grego aqui. Acho que o Torquilin é um grego italiano. O Dr. Gregoriades, que trabalhou muito com tecnologia de lipossomas, e na tecnologia de lipossomas, eu entro nessa terceira categoria aqui, para falar para vocês que você pode fazer um lipossoma ser direcionado, por exemplo, para um tecido usando peptídeo, anticorpo ou proteínas, né? E aí eu acho que o professor Pietro vai explorar mais isso aqui semana que vem, ou até usando algumas moléculas marcadoras, e aí você usa o lipossoma para fins de diagnóstico, por exemplo, ok? E as duas revisões que eu deixo para vocês, então, são essa do Torquilin, essa da Teresa Allen com o Cullis, e o Cullis está aqui para dizer para vocês também que muito do que a gente sabe hoje de lipossoma aplicado em drug delivery vem o Cullis, o Verclage, que são pessoas que desenvolveram muita coisa em relação a lipídios de membranas, né, que é o que vocês estavam estudando até hoje. Então, o que a gente aplica vem da ciência básica, como vocês já sabem. Então, deixa eu apresentar para vocês alguns tipos de lipossomas. Eu começo fazendo propaganda de formulações que estão disponíveis e que são sistemas à base de lipossomas, sistemas de delivery à base de lipossomas. O que chama atenção aqui? Não são muitos, então essa revisão é de 2016 e nós tínhamos 15 produtos. Em 2019 nós tínhamos 17 produtos, porque os que tinham entrado no mercado eram só variações do mesmo, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, bom, doxorubicina, você tem mais de uma formulação lipossomal.
Mas o que chama atenção aqui? Primeiro, o primeiro produto comercial com lipossoma para drug delivery foi o Doxil, está no mercado até hoje, é uma formulação que tem lipossoma pegilado, né? O que eu queria mostrar para vocês é que a maioria dos sistemas que estão comercializados são para tratamento de câncer, porque são fármacos muito tóxicos, e aí você busca basicamente melhorar, diminuir a toxicidade, aumentar o tempo de duração ou diminuir a biodisponibilidade desses fármacos na circulação. Mas tem outros compostos também, olha, para tratamento da dor, à base de morfina, à base de anestésico local, né? E antifúngicos, etc. E queria chamar a atenção de vocês para a composição, olha lá, fosfolipídio, como vocês apontaram, colesterol, em geral modulando a fluidez dessa membrana, e nesse caso, olha só, DSPE-PEG2000, tá? Então, isso é uma molécula de distearoilfosfatidiletanolamina covalentemente ligada com a cadeia de polietileno glicol de 2.000 de peso molecular, o que dá mais ou menos umas 40 unidades. Então, esse é um lipossoma pegilado. O Doxil é um lipossoma pegilado que se usa, então, da pegilação para ficar mais tempo na circulação, para ter maior efeito anticancerígeno. Tudo bem? E aqui a gente tem outros exemplos, só para vocês verem que essas formulações estão no mercado. Bom, para que as pessoas querem usar lipossomas em drug delivery? Bom, elas querem, de alguma forma, proteger o fármaco, pode ser, por exemplo, do metabolismo, proteger da degradação, né? Você pode tentar direcionar o fármaco para que ele vá especificamente para um tecido e não atinja outros, isso é muito importante no câncer, porque a toxicidade dos agentes antineoplásicos é muito grande, né? Você pode promover uma liberação sustentada, o que vai fazer com que você não tenha que ficar repetindo as doses a cada X horas, porque a liberação é lenta e contínua, né? E aí você pode, eventualmente, aumentando o efeito do fármaco por direcionar o lugar certo, por liberar na quantidade certa, reduzir a dose terapêutica, o que é bastante interessante para reduzir a toxicidade. E os lipossomas, vocês já devem ter ouvido falar, eles são biodegradáveis, biocompatíveis, quase não imunogênicos. Hoje a gente tem alguns dados de alguma imunogenicidade, mas isso aqui é bem esperado, porque eles são feitos a partir de fosfolipídios, aqueles que você usa, aqueles que você encontra nas suas membranas em geral, tá bom? Eles podem ser usados por diferentes vias de administração, seja intravenosa, seja por inalação, seja tópica, né? E aí eles podem incorporar uma série de compostos, né? Aumentando o tempo de meia-vida deles, diminuindo a toxicidade, né? E aí aumentando o índice terapêutico, que é aquilo que eu falei para vocês, abrindo a janela terapêutica na medida que diminuem a toxicidade, né? E, ou seja, tem 1000 vantagens que a gente pode atribuir aos lipossomas, desde que a gente consiga fazer uma formulação estável, que consiga encapsular uma quantidade significativa desse fármaco. Tudo bem? Só vantagens para os lipossomas até agora. Agora, os desafios na formulação de lipossomas, que eu preciso falar para vocês, é a escalabilidade, ou seja, a capacidade de aumentar o volume de preparo, o que tem ganhado bastante reforço desses estudos com microfluídica, porque até então o aumento da escala de preparo para fins comerciais é um problema sério. Preparar lipossomas
com reprodutibilidade em termos de tamanho, produto final, estabilidade, né? Um problema dos lipossomas é a instabilidade ou desnaturação do fármaco encapsulado. Você precisa ver se ele fica estável dentro daquela formulação. Muitas vezes, no ambiente do lipossoma, você acelera as reações daquele fármaco e ele acaba se degradando antes do tempo. E um dos problemas é quando você usa métodos que trazem solventes no processo, né? Então, nesse sentido, a extrusão é bem-vinda, porque não usa, mas a evaporação em fase reversa não é bem vista, porque usa solvente, nem a microfluídica. Então, você tem que garantir depois a eliminação desses solventes, senão você não vai conseguir passar pelas questões de legislação do produto. Um problema sério do lipossoma é a estabilidade de prateleira. Eu, quando consigo fazer uma formulação com 6 meses de estabilidade, fico muito feliz, porque os lipossomas, com o tempo, podem ter instabilidade física, se fundir, aumentar de tamanho, ter alguma interação eletrostática com componentes da formulação, e eles têm problema com variação de temperatura. Então, se você preparou um lipossoma de DPPC, como o professor Pietro falou, cuja temperatura de transição é 42 graus Celsius, e você preparou, abaixou, pôs na geladeira, você vai ter uma mudança para a fase lamelar e você pode perder o tamanho e a estabilidade daquela formulação. Se você liofilizar um lipossoma sem proteger a cabeça polar, o que normalmente se faz com crioprotetores como sacarose e outros, esse lipossoma não vai manter as propriedades dele de tamanho e de lamelaridade. Então, existem algumas dificuldades no armazenamento ao longo do tempo por conta de propriedades físicas. E, do ponto de vista de propriedades químicas, o maior problema, com certeza, é a oxidação, principalmente quando você usa lipídios insaturados no preparo do teu sistema de entrega de fármaco, tá? Em termos de legislação, na verdade, tem um grande gap de procedimentos e testes padrão. Em alguns países, como Japão, Estados Unidos e na Europa, existe uma tendência de harmonização dos processos relacionados a substâncias e produtos, e aí envolvendo os nanotecnológicos, como as formulações de lipossomas. Então, eles têm recomendação de como fazer. Algumas medidas precisam ser feitas, então, quando você lança um sistema novo, você tem que medir quanto de fármaco está encapsulado, você tem que caracterizar o teu sistema em termos de tamanho das partículas, polidispersão de tamanhos, potencial elétrico de superfície, pH, você tem que acompanhar a estabilidade dessas partículas ao longo do tempo, por exemplo, através de microscopia, vendo mudanças morfológicas, e também outras técnicas são preconizadas, como análise térmica, infravermelho, difração de raio-x, etc. No Brasil, e eu não conheço em outros países da América do Sul, mas com certeza no Brasil não há uma legislação a esse respeito, mas a tendência é que elas entrem. Por quê? Você precisa garantir a pureza dos lipídios que estão sendo usados para que eles possam ser administrados, e essa é uma tendência que a gente tem. Então, quando você quer preparar um lipossoma para drug delivery, você tem que enfrentar essas questões todas, ok? E aí, eu queria dar alguns exemplos de sistemas para vocês. Eu comecei com lipossomas catiônicos, né? E lipossomas catiônicos para gene delivery, que é um caso bem específico, mas aproveitando a Covid-19, eu peguei a composição de 2 vacinas, a da Pfizer e a da Moderna, que são vacinas à base de RNA, tá bom?
Então, por favor, deem uma olhada na composição dessas duas vacinas e me digam que tipo de lipossomas são usados para o preparo dessas vacinas. Então, olha lá, em comum elas têm distearoil fosfatidilcolina e tem colesterol na base da sua formulação. Eu não sei qual é a proporção, tá? Mas elas têm também um detergente não iônico, um surfactante não iônico, com uma cabeça polar de PEG, da ordem de 2000, ok? E elas têm uma molécula, nesse caso é um lipídio, que tem uma amina ionizável, tá aqui, que se protona, e aqui embaixo você tem essa outra molécula, que é um pouco diferente dessa, mas também é um lipídio que se ioniza, tá? Então, você tem um lipídio catiônico, ok? Nessas duas vacinas, o mRNA é carregado em que tipo de lipossoma? Catiônico, O que porque ela é mais? uma molécula negativa, né? Legal. Então, é super importante para a gene delivery que você tenha lipídios catiônicos. E eu não sei se vocês se lembram, não existem lipídios catiônicos nas nossas membranas. Alguém lembra de algum lipídio catiônico natural? Não, Não existe, são né? sintéticos, né? São sintéticos. Então, esses daqui são sintéticos. O que mais que tem nessas duas vacinas? O PEG, Olha lá, o PEG é o mesmo tamanho de PEG, o que dá umas 44 unidades de PEG, tá vendo? Então, essas vacinas, a da Pfizer e a da Moderna, são lipossomas pegilados, obviamente contendo um lipídio carregado positivamente para poder interagir com o RNA e estabilizá-lo. Tudo bem? Então, isso é específico de gene delivery, eu coloquei aqui para vocês verem. Não é drug delivery, é gene delivery, mas que você precisa se preocupar com isso. E peguei um outro exemplo de lipossomas catiônicos também para delivery de RNA, né? Para chamar a atenção de um outro lipídio catiônico muito usado, que é o dioleiltrimetilamonopropano, aqui, ó, a carga positiva dele, tá vendo? Ele não tem um fosfato, ele tem essa carga positiva. Então, o DOTAP é muito comum usar nesses lipídios catiônicos dioleilfosfatidilcolina, etanolamina, ou seja, etanolamina, porque etanolamina tem uma cabeça polar pequena e vai ajudar a desestabilizar as membranas. Por quê? Olha lá, a base do lipossoma fosfatidilcolina e olha lá, uma fosfatidiletanolamina com o PEG, né? Então, aqui também é um lipossoma catiônico estabilizado com PEG, é um lipossoma pegilado, tá certo? E aí, nesse caso, essa pessoa mediu ela usava um DNA que causava morte celular. Então, quando ele estava não encapsulado nos lipossomas, ele praticamente não causava morte celular, mas quando encapsulado nesses lipossomas com DOTAP, DOPE e o DNA entrava e conseguia causar diminuição da viabilidade das células, tá? E quando colocado o EPC, que estabilizava as membranas, diminuía essa capacidade. Então, esse trabalho está mostrando que é muito importante ter o lipídio catiônico, mas ter um desestabilizador de membrana, que eu já vou mostrar para vocês o porquê que é importante quando você está carreando GEM para dentro das células. Esses sistemas são chamados de lipoplexos, que é essa combinação de material genético com lipossomas catiônicos, pode servir para DNA, para plasmídio, para siRNA, tá bom? E esses sistemas são reconhecidos e endocitados, tá? Então, a ideia é você conseguir colocá-los para dentro da célula e fugir dos lisossomas para que eles não sejam degradados antes de ter efeito.
Então, não vou falar mais de gene delivery, queria falar um pouquinho para vocês dos lipossomas pegilados, agora para drug delivery, né? Então, esse esqueminha está mostrando as diferentes modificações que você pode fazer nos lipossomas para que eles sejam mais funcionais. E, nesse caso, eu estou mostrando para vocês a pegilação, eu já falei para vocês sobre isso, e para que ela serve. Então, pegilar o lipossoma faz com que ele fique invisível à opsonização, ao sistema retículo endotelial, ao reconhecimento pelas células de defesa do corpo. Então, eles vão ficar mais tempo na circulação. Essa é uma estabilização estérica do polietileno glicol. Ele tem essa cadeia longa e hidrofílica, que às vezes se dobra sobre essa superfície aqui do lipossoma, e aí protege o lipossoma da interação com outras moléculas, tá? Isso pode ser um problema se você tiver, por exemplo, modificado o teu lipossoma com alguma proteína ou peptídeo. Se você tiver junto, se o teu lipossoma for pegilado, essa cadeia aqui está representada como pequena, mas como eu falei para vocês, você tem às vezes 40 unidades de PEG. Então, ela é longa e ela se dobra sobre a superfície. E ela esconde a tua proteína. Então, se você quer colocar uma proteína para que ela seja reconhecida por um anticorpo, ou ela seja reconhecida por um receptor de uma célula cancerígena, a pegilação pode ser um problema, tá bom? Embora a ideia seja boa de aumentar o tempo de circulação, ou meia-vida do lipossoma. Outra modificação é essa que eu falei para você, é você funcionalizar o teu lipossoma, ligando covalentemente no lipídio ou inserindo na bicamada anticorpos, peptídeos, fatores de crescimento, uma molécula pequenininha que é muito usada é de ácido fólico, coisas que possam, isso é para células cancerígenas, para direcionar para algum tipo celular específico. Então, há muita expectativa em conseguir funcionalizar os lipossomas para que eles sejam específicos para os alvos celulares, mas até hoje tem pouca coisa efetiva que se conseguiu com a funcionalização. Embora a ideia do targeting, de direcionar, seja excelente e a gente persegue há bastante tempo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, isso é dessa revisão sobre targeting, e está falando especificamente, aqui ele está mostrando um vaso sanguíneo, está mostrando fenestras que acontecem em região de nova vascularização, como em tecido tumoral. Quando você tem um crescimento muito rápido do tumor, é comum que os capilares não tenham uma formação perfeita, e esses espaços criados permitem a entrada de partículas menores do que 80 nanômetros e aumentam a retenção dessas partículas no tecido tumoral. Então, isso é muito interessante para tratamento de câncer. Isso é chamado como efeito EPR, não tem nada a ver com ressonância paramagnética eletrônica. Efeito de aumento da permeabilidade e retenção em tecidos tumorais causadas por essas falhas no endotélio que recobre esses tecidos em crescimento rápido. Pois bem, se você mandar para lá um lipossoma que na superfície tem um ligante que é específico para o tumor, você usa o efeito EPR e você consegue direcionar fármacos tão tóxicos como a doxorubicina para o sistema. Isso é o que está mais demonstrado em relação aos antineoplásicos, ok? Então, eles são reconhecidos e são internalizados pela célula e aí podem matar essas células. E aí, eu trouxe um exemplo justamente com células de câncer, onde, tentando aproveitar o efeito EPR, se usa lipossomas pegilados para que eles fiquem mais tempo na circulação, não sejam retirados rapidamente da circulação e, ficando mais tempo em circulação, eles possam penetrar, via efeito EPR,
nos tecidos tumorais. E o uso de moléculas direcionadoras, né? Por exemplo, anticorpos específicos ou moléculas para as quais os tumores têm receptores, como ácido fólico, essas coisas. Então, você juntaria essas duas coisas para aumentar o direcionamento, o targeting para o tecido tumoral. O grande problema é que quando você usa os lipossomas pegylados, e você usa esses receptores específicos, você favorece a internalização dos lipossomas via receptor, então via sistema endossomal. Então, você tem reconhecimento deles, internalização, e eles são direcionados para os lisossomos. E nos lisossomos, você tem uma diminuição de pH e um ataque que pode degradar o teu material, o teu fármaco, ele pode ser degradado antes de conseguir fazer um efeito. Então, se você tiver um fármaco anticancerígeno, você quer que ele atinja o núcleo. E se ele não conseguir passar pelo sistema lisosomal, ele não vai conseguir chegar lá, né? Então, atualmente, o problema é fugir do caminho dos lisossomas, e tem aparecido algumas coisas novas com lipossomas que são sensíveis ao pH, de forma que quando eles se encontram nesse pH acídico do lisossoma, ele não se degrada, ou ele consegue liberar o fármaco sem ser degradado antes. Então, esse é um sistema complexo que envolve targeting, pegylação, né? E inclusive estratégias para fugir do pH ácido dos lisossomos. E um outro exemplo que eu queria citar para vocês, nossa, já é 19h40, já vou adiantar aqui. São sistemas dos lipossomos com gradiente iônico, que eu citei num esquema anterior, mas que é muito interessante porque ele aumenta a captação de fármacos que você não consegue encapsular em grande quantidade nos lipossomas. Usando esse esquema, eu queria chamar a atenção de vocês para como é pequena a fração de lipídios num lipossoma em relação ao seu conteúdo aquoso, tá? Eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem depois, em que eu vou pedir para vocês calcularem o volume ocupado pelos lipídios e o volume ocupado pelo interior aquoso de lipossomas de 2 diferentes tamanhos, para vocês verem como tem pouco lipídio num lipossoma. Então, a fase lipídica é pequena. Se o teu fármaco é muito hidrofóbico ou muito anfifílico, ele tenderia a ficar na fase lipídica, só que você tem uma restrição por causa da quantidade de lipídios que tem no teu lipossoma. Então, a estratégia do lipossoma com gradiente iônico é justamente pegar fármacos que se ionizem em um pH interessante, perto do fisiológico, deixar que a forma neutra desse fármaco atravesse a membrana e entre ativamente, seja carregada depois do lipossoma formado, você forma o lipossoma com uma grande concentração de sulfato de amônio no interior ou com pH baixo. Esse fármaco permeia a membrana porque ele é neutro. Uma vez aqui dentro, ele vai se ionizar, porque o pH aqui dentro está baixo, e ionizado, ele não consegue mais sair desse interior. Então, você aumenta a quantidade de fármaco encapsulado. No caso do gradiente do sulfato de amônia, ele se dissocia. Esse sulfato vai servir de contraíon para o fármaco que entrou, estabilizando na forma ionizada, e o amônio vai virar amônia e vai conseguir sair do lipossoma, de tal forma que você deixa encapsulado aqui na fase aquosa grande quantidade de fármaco. Esse tipo de lipossoma a gente só consegue fazer usando lipídios de alta compactação, em geral saturados, de alta temperatura de transição, porque eles têm que reter esse gradiente iônico. Se você fizer um lipossoma com fosfatidilcolina de ovo ou POPC, com lipídios muito insaturados,
ou com grande fluidez, você não consegue preparar esse tipo de lipossomas. E aí vou dar alguns exemplos rápidos para vocês, que a minha hora está acabando. Eu tenho trabalhado com diferentes tipos de anestésicos locais, aqui é só a estrutura deles e os vários tipos que eu tenho trabalhado. Os anestésicos locais agem nas membranas de axônio, eles impedem a propagação do estímulo nervoso, se ligando numa proteína canal. Só que eles se ligam também na fase lipídica da membrana, eles são anfifílicos, têm um log de P, ou um log de coeficiente de partição da ordem de 100 a 1000, né? Então, o log de P de 2 a 3, uma partição de 100 a 1000. Então, eles são anfifílicos, eles se ionizam perto de pH fisiológico, e eles são administrados em altas doses. Então, eles particionam nessas membranas, o que me leva a que os lipossomas sejam bons candidatos para a encapsulação desses fármacos. Então, no laboratório, a gente prepara lipossomas, caracteriza as partículas em termos de tamanho, polidispersão, potencial zeta, número de partículas. A gente faz uma série de testes de caracterização, usando técnicas como difração de raio-x, calorimetria, infravermelho, várias técnicas que vocês já usaram aqui, EPR, fluorescência, para mostrar a interação do fármaco com a bicamada. E depois a gente faz testes de estabilidade, que são importantes em drug delivery, como medir a oxidação dos lipídios ao longo do tempo de armazenamento, medir a cinética de liberação do fármaco para mostrar se houve um retardamento da liberação, se é uma liberação sustentada, que geralmente a gente está buscando, a gente faz isso in vitro. A gente faz testes de citotoxicidade para ver se essa formulação não mata células no laboratório antes de testar. E a gente faz medidas de farmacocinética e testes in vivo. Isso aqui é só para mostrar um teste de viabilidade celular, mostrando células viáveis, coradas com MTT em roxinho, e células tratadas com os fármacos, e você mede se o fármaco é citotóxico ou não. Testes de farmacocinética, a gente faz com animais, atualmente a gente não tem feito tanto, mas com animais maiores, porque você tem que fazer a coleta do sangue, e aí depois da administração do fármaco, você retira o sangue em tempos pré-determinados e determina o tempo de meia-vida do fármaco livre e o fármaco encapsulado, usando técnicas como HPLC e, mais comumente, espectrometria de massas. Esse é um resultado antigo nosso, mas para mostrar o pico plasmático da mepivacaína, que é um anestésico livre. Ela tem um pico perto de 2 horas depois da administração, e quando encapsulada no lipossoma, a liberação dela é lenta, de tal forma que você não tem o pico plasmático. Normalmente, essa alta concentração, essa liberação rápida, está associada com toxicidade. Então, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu demonstrar a liberação sustentada através de lipossomas. Nos nossos primeiros trabalhos, a gente encapsulava o fármaco, nesse caso eu estou mostrando a mesma mepivacaína, encapsulada em lipossomas convencionais, em doses crescentes. Essa é a dose clínica que ela é muito usada em odontologia, e ela é usada junto com um vasoconstritor, porque a boca é muito vascularizada, e se você não usar um vasoconstritor, o fármaco é retirado muito rapidamente. E a gente demonstrou que usando o lipossoma, a gente tinha resultados semelhantes a de um vasoconstritor, o que é muito desejável, porque os maiores acidentes em anestesia odontológica acontecem porque o vasoconstritor, que pode ser adrenalina, nesse caso era levonorefrina, podem causar toxicidade cardíaca. Okay? Então, a gente usou lipossoma, diminuiu a toxicidade. A gente, então, testou ainda em odontologia, colocou esses lipossomas na forma de gel, comparou com o produto comercial e conseguimos
em relação ao produto comercial, está aqui o nosso sistema lipossomal, está aqui o sistema comercial, a gente conseguiu trabalhar com 10% de benzocaína, muito menor quantidade de anestésico em relação ao gel comercial, atingindo o mesmo resultado. O resultado aqui é uma escala visual para dor. Então, isso aqui é teste em humanos, e você, então, cutuca aqui no lugar onde foi anestesiado com uma agulha e pede para o voluntário dizer, numa escala de 0 a 5, qual é o grau da dor que ele sente. E aí, então, a gente teve resultados bastante semelhantes ao produto comercial, usando metade da concentração do fármaco, dizendo, então, que a encapsulação é interessante. Também fizemos testes com encapsulação de fármacos que são mais usados para via tópica, que são muito hidrofóbicos, e nesse caso nós preparamos lipossomas contendo surfactantes não iônicos, como o PEG-8L, para deixar eles deformáveis, de tal forma que eles penetrassem por via tópica entre as células do extrato córneo e para tentar melhorar a anestesia tópica, né? Os nossos resultados não foram muito interessantes, quer dizer, só o gel já teve bastante interessante. Usar os lipossomas melhorou o tempo de anestesia, o máximo efeito de anestesia, mas o lipossoma elástico não foi melhor do que o lipossoma convencional. E aí, nós começamos a trabalhar com lipossomas com gradiente único, ou gradiente interno de pH, olha só, um pH interno de 5, um pH externo de 7,4, ou um gradiente único com sulfato de amônia, como eu falei para vocês. E aí nós conseguimos, pela primeira vez, ultrapassar a barreira de 10 horas. Nesse caso, nós conseguimos preparar lipossomas que carregassem dibucaína, que é um anestésico que até então não se conseguia usar por via infiltrativa, a gente conseguiu usar e conseguiu anestesiar os animais por mais do que um dia de anestesia. Então, os lipossomas com gradientes permitem carregar maior quantidade do fármaco sem causar toxicidade, que essa maior quantidade faria, e aí nós conseguimos basicamente aumentar o tempo de liberação dos fármacos. Isso foi o máximo que a gente conseguiu com os lipossomas, mas como os lipossomas têm um problema que é o limite da quantidade de lipídios que eles têm, nós começamos a trabalhar com outros tipos de carreadores, que são os carreadores lipídicos nanoestruturados, que basicamente têm um interior que não é aquoso. Eles são formados por um lipídio sólido na temperatura ambiente ou corporal, ou uma mistura, uma blenda de lipídios estabilizados por surfactantes não iônicos. Isso são cadeias de polietileno glicol também. Essas nanoestruturas são formadas, então, pelo surfactante e por essa mistura de lipídios, e o fármaco, que é hidrofóbico, pode interagir com o interior, com o core dessas partículas. A primeira associação dessas partículas que eu fiz foi com as lipoproteínas plasmáticas, que também tem uma estrutura estabilizada e o interior lipídico. E essa é uma representação de um artigo já mais recente, mostrando a organização dessas partículas por dinâmica molecular. Então, quando a gente prepara essas nanopartículas, a gente tem que parar e caracterizá-las também em relação ao tamanho das partículas, polidispersão, potencial zeta. A gente caracteriza a interação do fármaco com os componentes lipídicos através de infravermelho, Raman. Por medidas de Sachs e outras, a gente consegue demonstrar qual é o arranjo desses lipídios no interior das partículas. Por análises térmicas, a gente pode mostrar se há interação ou não do fármaco com os lipídios.
análise de morfologia para ver se as partículas são formadas, se estão no tamanho adequado e compatível com as medidas de espalhamento de luz. E aí seguimos para os testes. Liberação do fármaco, para ver se a liberação do fármaco é sustentada, e testes de caracterização in vitro e in vivo. Uma coisa que nós temos usado muito é análise quimiométrica ou o desenho experimental, de tal forma a variar os componentes e para selecionar os melhores resultados. Os fármacos, as formulações com maiores quantidades de fármaco encapsulado e com os menores tamanhos, menor polidispersão e potencial zeta maior em valor absoluto, negativo ou positivo, os valores mais diferentes de zero. Então, a gente tem usado essa abordagem quimiométrica para preparar essas formulações. Depois, a gente caracteriza as formulações em termos de tamanho. Uma técnica que a gente não teve tempo de falar no curso, mas que nós temos usado, é o rastreamento de partículas, ou nanotracking analysis, que trata-se de um videomicroscópio que analisa o movimento individual das partículas e pelo movimento dessas partículas você calcula o número de partículas em suspensão, que é um dado muito interessante, porque a gente pode dizer quanto de partículas tem, e conhecendo a composição molar dos recipientes nessa partícula, a gente pode descobrir quantas moléculas por partícula tem de surfactante, do fármaco, do lipídio sólido, do lipídio líquido. Essa aqui é uma representação para uma nanopartícula contendo lidocaína e prilocaína, em que a gente mostra que proporcionalmente você tem muito pouquinho polietileno glicol na superfície, só mesmo o suficiente para estabilizar estericamente a molécula. E aí, para terminar, a gente foi fazer os testes e conseguimos tempos longos de anestesia com bupivacaína, que é o anestésico mais usado em anestesia clínica, em procedimentos cirúrgicos, e com tetracaína, que é um outro anestésico mais usado para via ocular, nós conseguimos de novo ultrapassar a barreira das 24 horas, usando carreando esses anestésicos nos carreadores lipídicos. Eu queria colocar esses dois exemplos para que vocês vejam que para cada fármaco você tem que fazer a pergunta de qual é o melhor carreador para ele. Essa é uma outra abordagem. Tem um artigo de revisão que eu deixo para vocês também, que nós publicamos em 2019, mostrando vantagens e desvantagens dos sistemas lipossomais e de nanopartículas como carreadores para anestésicos locais. É isso. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês no Moodle, para que vocês possam fazer. Vão ser exercícios de autocorreção, então a gente não vai parar para corrigir isso a semana que vem. Os resultados vão estar lá quando vocês terminarem, mas eu fico aberta para dúvidas e perguntas que vocês tenham em relação a isso, tá bom? Não se preocupem com isso vai estar lá no Moodle e vocês vão poder responder essas perguntas. Basicamente, são questões que vão mostrar para vocês qual é a relação entre lipídio e fase lipídica e fase aquosa, área externa e área interna de lipossomas, para que vocês possam calcular a porcentagem de encapsulação do fármaco e determinar composição e a melhor formulação para um fármaco hipotético. Nesse caso aqui, estou selecionando uma molécula com log de coeficiente de partição perto de 2. Ok? Era isso, estamos na hora. Deixa eu voltar lá. Se tiverem dúvidas, estou disponível. Pietro, deu uma introdução aí para você ou vai ter que complementar muito? Não, maravilha. Papinha Ok. pronta só por proteína. Beleza. Pessoas, Muito bom, perguntas? obrigado.
Ah, legal, Laura. Você tinha me falado mesmo dos lipídios catiônicos naturais, que eles existem, mas que são muito raros, né? Não são quantitativamente importantes na formação das nossas membranas. Obrigada. Hola, doctora. Hola, sí se me escucha. Sim, estão ouvindo? Eu estava vendo se tinha alguma pergunta aqui. Tengo dos consultas. Uhum. Con respecto, para caracterizar, supongo, si está en el fármaco que estoy utilizando dentro Uhum. del liposoma, se puede utilizar, como usted mencionaba en una diapositiva, el potencial Z. El potencial Z me tiene que ir variando con respecto a este puede ser negativo o positivo con respecto a los valores. O tiene que estar en un rango determinado en... O potencial zeta pode te dar uma indicação, sim, se o fármaco entrou, principalmente se ele estiver na região da superfície, na cabeça polar do sistema, do lipídio, ou do lipossoma ou da nanopartícula. Mas o mais comum para você determinar, quantitativamente falando, é você fazer ultracentrifugação e separar o fármaco livre no sobrenadante, é o mais comum, ou ultrafiltração, em que você combina centrifugação com um sistema de membranas que não permite passar, só permite passar o fármaco, não o carreador, e, de novo, você lê, nesse caso, no filtrado, a quantidade de fármaco livre, e aí você subtrai do fármaco total e determina quanto que está encapsulado. Y supongamos, si realizo esa técnica, tendrá que utilizar algún método con Quantitativo. anticuerpo quantitativo de ELISA. ¿Puede ser eso? Não No necessariamente. exactamente. Se o teu fármaco absorver, você pode usar HPLC, você pode usar fluorescência, se ele for fluorescente, ou seja, você pode usar, basicamente a gente usa espectrofotometria e HPLC. Ah, ya. Mi otra consulta era con respecto cuando se le aplica el liposoma con el fármaco a un modelo murino. Uhum. ¿Cuál es la mejor técnica para cuantificarlo? ¿Podría ser así mismo con ELISA, como usted me dice, por el HPLC? Você pode usar citometria de fluxo, se você Citometria tiver de flujo. algum método quantitativo, né, para avaliação no sangue. No meu exemplo de anestésico local, eu normalmente queria ver a quantidade no local. Quando ele ia para a circulação, já era um efeito secundário, não era o que eu queria. Então, era mais fácil ver o efeito, a quantidade local. E tem alguns sistemas que se chamam de microdiálise, que você aplica um sensor e quantifica o fármaco no local. Esse é mais raro, é mais difícil de fazer. Mas, basicamente, quando você vai para estudos no sangue, farmacocinética, em geral, a quantificação é feita com espectrometria de massas, como nos ensaios de bioequivalência de fármacos, que é a técnica mais sensível para a quantificação no plasma. Pero con respecto también a la citometría de flujo, supongamos, puedo extraer las células, supongamos, de un tejido cancerígeno y ahí ver la proliferación celular, ver el ciclo de la célula. Sim. Eso también podría ayudar mucho. Com respecto para ver em geral, fazemos muitos testes in vitro, com células em cultura, células cancerígenas em cultura, para mostrar o efeito no local. Depois, em vivo, para quantificar dentro do tumor, são esses sistemas de microdiálise que eu te falei. Ah, ya, perfecto. Alternativamente, você pode colocar um corante associado ao lipossomo para ser ele sua sonda marcadora, e você então vai poder ter essa cor, né? E dentro de alguma técnica de imagem você vai monitorando se ele está ali ou não. Ah, sim, por rastreamento de imagem, isso é verdade. Microscopía confocal, un tipo de microscopía de Isso. fluorescencia. Isso. Ah, ya. Só que não se esqueça as limitações das técnicas, porque com focal, dependendo da dimensão do lipossomo, você não vai ver.
Tem uns estudos bem bonitos de imagem, seja por raio-x ou por essas imagens de contraste que a gente faz, como a gente faz com humanos, tem uns ensaios com animais muito bonitos de biodistribuição, para você ver onde vão parar os lipossomas quando injetados. E aí você pode usar, em geral, um radioisótopo ou algum marcador que você possa acompanhar. Aí usa o organismo inteiro, né? Yo agradecería que me pueda facilitar esa documentación porque mi tema de tesis es la cuestión de Claro, biodiversidad y es muy bonito el tema. biodistribuição. Eu vou procurar um material e te mando. Quem é o Aldo, né? Ok, Aldo. Le agradezco mucho, muy bonita la Ok. exposición. Mais alguma? Yo les quería recordar a todos entonces que si es posible que completen el formulario para la inscripción de la evaluación antes del viernes, ¿sí? Así nosotros, cuanto antes todos responden, nosotros antes vamos a poder armar las tablas, digamos, la organización para asignarle a cada uno de ustedes un equipo docente y un tema para incluir a la presentación de sus proyectos de doctorado. Así que el link lo van a encontrar en la página de Moodle de la Universidad del Litoral, al final de todo, en la última sección, y de ahí pueden acceder al formulario y completarlo. Cuanto antes lo pueden hacer, mejor. Então, acho que é isso. Professora, você Oi. pode disponibilizar para todos essa questão da biodistribuição, Tá bom. que você falou que ia passar para o Aldo? Tá. Eu vou Que é colocar interessante, mais um né? Acho que slide. para a gente. Sim, eu vou dar uma mexida nesses meus slides e incluo mais um desse de biodistribuição. Ok, obrigado. Bueno, no hay más que felicitaciones para Eneida por la clase de hoy. No veo ninguna otra consulta en el chat, al menos. Ok. Então, obrigada. Boa noite a todos. Muchas gracias, Buenas Eneida. noches, muchas gracias. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Eneida. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en la recta final, ya casi se termina. Sim. Buena semana para que el resto, vem. Depois, Lisandro, vou ver se a gente consegue marcar uma reunião para segunda, talvez, para Nunes, para fechar essa distribuição aí e discutir também alguma coisa a última fala, né? Nós temos um horário semana que vem para conversar un poco, ver o que funcionó o no, ¿no? Sí, sí, yo en cuanto a los chicos completen de responder el formulario, se los comparto a todos y empezamos a organizar un día como para ver cómo está la distribución y ya armar los grupos, así cuanto antes les avisemos, más tiempo van a tener para prepararlo. Claro, está ótimo. Sí, pero A más tardar el apresentação martes que deles- viene lo publicamos. A apresentação deles é já na semana seguinte? Ou Dia tem 29. uma pausa? Claro. No, tienen el 29, o sea que no es la semana siguiente, sino una semana después de Pietro. Por isso Perfeito. a gente gostaria La semana de que quanto viene antes. terminan las clases y a la otra semana sería la evaluación. Quer dizer, eles têm uma semana para se preparar. Una semana. Seria interessante quanto antes eles terem justamente o tema. Justo. Por isso justo. que eu adiantei, Pietro, eu estava deixando mais para lá para que eles considerassem todas as aulas mesmo. Por exemplo, Não, mas não preocupa, não preocupa. Mas a Sempre tem ideia alguém também que... era não deixar muito em cima para eles poderem preparar, né? Justo, justo. Tá bom? Qualquer coisa é Bueno. só escrever. Então tá bom. Boa noite, Saludos muito a obrigado. todos. Até Buena mais. semana. Saludos. É. Tchau. Boa Buenas semana. noches, Chao. nos vemos. Adiós. Gabriela, Sí, tem uns alunos sim. perguntando das aulas, você viu? Da gravação de novo. sí, temos que- respondí, mañana insisto. Tá bom, sempre. Mañana insisto, está hasta la clase 8. Y Ah, tá esta bom. semana le pedí 2 veces, insisto. Tá bom. Están con muchas cosas. Obrigada. Ay, ya estamos grabando. Bueno, gracias, Eneida. Nos Bye, vemos. bye. Buenas noches. Adiós.